Uma doença infecto-contagiosa que atinge equinos e é transmissível ao ser humano tem preocupado as autoridades sanitárias do Rio Grande do Sul e alterado a agenda de competições e eventos tradicionalistas. Dos 6.000 exames já realizados no estado, 11 deram positivo para o mormo. Este é o tema do Estúdio 4 desta semana, que recebe 3 médicos veterinários e a coordenadora da 7ª Região Tradicionalista de Passo Fundo. Estão conosco o professor da Medicina Veterinária da UPF, Luiz Carlos Kreutz, o supervisor regional da Secretaria da Agricultura do Estado, Gustavo Brunet Oliveira, a coordenadora da 7ª Região Tradicionalista, Gilda Galeazzi, e o médico veterinário responsável pelo pelotão hípico da Brigada Militar, Tenente-Coronel João Inácio do Canto. Sejam todos bem-vindos ao programa. Bom, eu acho que para a gente iniciar a nossa conversa, a gente teria que explicar que doença é essa. O que é o mormo, professor Luiz Carlos? Olá. O mormo é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria chamada Burkholderia mallei. O mormo é uma das doenças mais antigas conhecidas de equinos, né? Existem relatos dessa doença já na antiguidade. É uma doença que causa infecção em pessoas, uma zoonose, né? Daí toda a preocupação com essa enfermidade, né? Normalmente essa doença ocorre em equinos, acininos e moares, né? Que seriam as mulas e os jumentos, né? Ela também pode ocorrer em outras espécies animais. Bovinos e ovinos são mais resistentes, aves também são mais resistentes, mas ela pode ocorrer em cães, gatos, pessoas, como eu já falei, e predadores silvestres, né, leões, tigres, dessa Quais forma. são os sintomas da doença? Os sintomas são basicamente uma doença respiratória. A princípio, ela tem a característica de causar uma infecção basicamente do trato respiratório superior, também dos pulmões, né, e com possibilidade também de infecções do sistema linfático, né, que é parte do sistema de defesa do animal. É fatal? Normalmente é uma doença fatal. Nos casos de animais, uma vez diagnosticado, não se recomenda o tratamento, e em pessoas, o índice de fatalidade das pessoas diagnosticadas positivas é alto. O primeiro registro de mormo no Brasil, se tem conhecimento? O que diz a história? Na realidade, os primeiros registros são um pouco obscuros, porque vieram com os primeiros equinos importados na época ainda da colonização, né? O que acontece no Brasil é uma situação onde a doença ocorria com uma certa frequência, principalmente nos estados do norte e nordeste do Brasil, e por muito tempo, até a década de 60, 70, ela foi considerada, digamos assim, desapareceu. Foi considerada quase como uma doença exótica, não se tinha poucos registros. E ela ressurgiu novamente, talvez há 15, 20 anos atrás, com alguns casos positivos, principalmente no nordeste do Brasil, Alagoas, Pernambuco, e posteriormente começou a se disseminar para o resto do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, nos 3 estados do Sul, há quanto tempo não era registrada a doença? Olha, eu acredito que há muito tempo. Eu não tenho relatos de ocorrência anterior no Rio Grande do Sul do mormo, o que nós... talvez o doutor Gustavo nos ajude com essa, que trabalha na secretaria, nos ajude com essa informação, mas me parece que o primeiro caso noticiado é esse caso desse ano. Bom, nós vamos voltar em relação à contaminação de seres humanos, né, porque é uma zoonose. Exatamente. Mas antes disso, doutor Carlos, como é que é feito o controle da doença e daí aproveitando o gancho, né? Qual foi os registros mais recentes, sem ser essa situação que nós estamos registrando agora, de mormo no Rio Grande do Sul? Nós não temos registro de mormo no Rio Grande do Sul, desde que se começou a fazer a defesa sanitária animal, desde o surgimento da Organização Mundial de Saúde Animal, da OIE, que nós temos que relatar esses casos todos positivos de doenças que não se tem numa localidade. No momento que ela aparece, tem que ser relatado. Nós não tivemos casos. O primeiro caso que surgiu foi agora. Os estados do Sul tinham perguntado, esse enrolante. Os estados do Sul, Paraná, apareceu e controlou, aplicou todas as medidas de defesa sanitária para controlar o foco, e surgiu em Santa Catarina depois. E
acabou aparecendo aqui no estado. Isso foi quando em Santa Catarina? Santa Catarina, acho que foi perto do final do ano passado, né? Tá, mas a informação que a gente tem é que existem 11 casos confirmados no Rio Grande do Sul. Então, essa informação não procede, doutor Gustavo? No estado, nós temos um caso confirmado, um caso que é o de foi Rolante. Um foco, que foi para o teste confirmatório. Nós temos alguns resultados inconclusivos na fixação de complemento, que é o teste oficial que é usado. Depois ele vai para um teste confirmatório. E alguns positivos também aguardando o resultado confirmatório. Pois é. Essas propriedades ficam todas isoladas, com restrição. Qual é a diferença da confirmação para a doença e o caso positivo? Então, nós precisamos explicar, porque então há casos positivos, mas a doença não está confirmada, é isso? A doença não está confirmada, existe. Inclusive, há uma possibilidade do dono desse animal, do detentor desse animal, porque esse animal tem que ser sacrificado, não existe tratamento eficaz, nem vacina, nada funciona. A legislação prevê a eutanásia, né, a destruição desse animal. Então, é uma possibilidade da pessoa, cumprindo com as exigências que são o isolamento desse animal e restringir o trânsito dessa propriedade onde esse animal está localizado, está sediado, e ele vai para um teste confirmatório, que é um teste mais apurado, São feitos 2 testes, então? Eu posso colaborar nessa questão, porque nós temos um laboratório que trabalha com diagnóstico de doenças de equinos, não necessariamente o mormo, que nós estamos já buscando esse credenciamento, mas toda a infecção, toda a doença, ela tem 1, 2 ou vários métodos de diagnóstico. A princípio, se faz um método mais simples, mais rápido, mais barato, mais acessível, que muitas vezes se chama um diagnóstico de triagem, onde você descarta os negativos e caso um animal confirme como positivo, existe ainda a possibilidade de ser um falso positivo. Que é um teste de sangue, né? Exatamente, um teste feito no sangue. Esses testes aplicados para mormo, especificamente para mormo, é um teste bastante... eu diria complicado na sua essência, porque ele depende de uma série de reagentes que não são padronizados. É diferente de um teste, por exemplo, para anemia infecciosa equina ou para pessoas, no caso, um teste para HIV, por exemplo, onde você tem um teste que é positivo, mas ainda assim você tem um teste confirmatório, né? Quem conhece esse caso sabe. Então, é relativamente comum nessas doenças graves, doenças infecciosas, você ter, a princípio, um teste de triagem, onde você dá o diagnóstico, se é positivo, vai para um segundo teste para confirmar, um teste mais sofisticado, onde você vai confirmar, então, se é ou não positivo, ou se você pode descartar. Então, o que nós temos no estado é que há exames positivos, não é? Mas não há confirmação, apenas um enrolante. No caso dos exames positivos, a determinação, então, é para isolar esse animal e isolar essa área, para não haver nova contaminação. É isso, doutor Gustavo? É isso. Até a confirmação desse resultado, a propriedade está interditada, né? São casos de positivos que vão para teste confirmatório e de resultados inconclusivos. E nós temos uma situação aqui pertinho que é Carazinho, né? Carazinho tem um resultado inconclusivo, foi tomadas todas as providências as medidas de defesa sanitária, a propriedade estão interditadas, os vínculos animais onde saíram foram todos visitados, os animais examinados. E estamos aguardando o resultado. Esse animal, nesse caso, foi sacrificado ou não? Não, ele está aguardando o resultado confirmatório. Ele aguarda a confirmação. Só se confirmar, ele será sacrificado. Sim. Os animais que estavam em contato com ele também fizeram um exame? Vão fazer exame no momento que confirmar a positividade desse exame mesmo, né? Eles vão fazer... Aí vai ser tratado como foco. Vai ter que ser feito 2 testes em todos os contatos. Eles vão ter que apresentar 2 testes negativos. Me parece que aí tem um outro problema, que é a demora do resultado, né? Quanto tempo leva o resultado de confirmação? Aí depende, porque na realidade também, por exemplo, o teste em si, ele é rápido de ser feito. O problema é a demanda que o laboratório consegue oferecer, a rapidez com que o laboratório consegue oferecer. Um dos grandes problemas que nós temos no estado hoje é que nós não temos laboratórios credenciados para diagnóstico. O mais próximo está São Paulo. São Paulo. São Paulo. Então depende de mandar o exame e voltar. Entre ir o exame e voltar, nós estamos aí em torno de 7, 8 até 10 dias. O exame lá é rápido, né? O laudo é dado normalmente em 48 horas. A questão também é o segundo teste. Aonde que se faz esse segundo teste e quem está habilitado para fazer? E quem está
está habilitado. Exatamente. Então, nós entramos numa questão do Ministério da Agricultura, dessas burocracias que envolvem os testes de diagnóstico e que, na realidade, no Brasil, poucos laboratórios estão habilitados, credenciados para fazer testes de determinadas doenças, o mormo é uma, e que são laboratórios chamados laboratórios oficiais. Então, também tem diferentes níveis de credenciamento. O laboratório pode fazer um teste de triagem, mas não está habilitado a fazer o teste confirmatório. Bom, antes de passar para a Gilda, que a gente vai falar dos eventos tradicionalistas, eu vou conversar com o tenente-coronel da Brigada Militar, que é responsável pelo pelotão IPO da Brigada, e professor também da UPF, professor João Inácio. Como é que a Brigada Militar tem lidado com essa situação? Quais foram as medidas adotadas para cuidar do seu pelotão IPO? Bom, em primeiro lugar, eu queria manifestar alegria em poder participar de um evento dessa magnitude, né, trazendo profissionais que trabalham na parte da defesa sanitária e dos movimentos culturais, né, que são relacionados à questão do emprego do cavalo nas diferentes modalidades, seja ela na forma de desfile, na forma do uso do animal em emprego, né, esportivo, etc. E a Brigada Militar, como um órgão de segurança pública, a responsabilidade constitucional é manter a ordem pública, né? O uso do cavalo no policiamento montado, o emprego do homem a cavalo é uma das modalidades que são utilizadas pela Brigada Militar no sentido de promover a maior segurança possível em algumas circunstâncias específicas, né? Então é a nossa obrigação e o nosso interesse manter o rebanho em condições de sanidade e num nível de emprego imediato tanto quanto seja necessário, né? Dessa forma a gente tem atuado já há bastante tempo. A questão do mormo é uma doença nova, mas outras doenças, como no caso da anemia infecciosa equina, por exemplo, a gente já vem realizando esses exames, inclusive em parceria com a universidade. O professor Kreutz, por exemplo, a gente, semestre passado, fez a avaliação de todos os animais da Brigada Militar aqui de Passo Fundo. Vamos repetir os exames no caso da anemia infecciosa equina. E no caso do mormo, como existe uma demanda orçamentária para isso, nós não fizemos como gostaríamos ainda, mas vamos fazer, nós vamos achar uma forma de resolver esse problema, de realizar o levantamento do rebanho, levantamento sorológico do rebanho. Quer dizer, esperar que ocorra uma manifestação clínica da doença não é suficiente, na minha maneira de entender, para se controlar uma doença infecto-contagiosa com as características que o mormo tem apresentado. Ela vem se ampliando em termos mundiais, inclusive. Depois eu vou trazer alguns exemplos em outros países. No Brasil, a gente observa nos últimos anos também, nos últimos 5 anos, um aumento do número de casos confirmados em níveis nos diferentes estados, mas no total absoluto ele vem aumentando progressivamente. E o que a gente encontra hoje no estado é um reflexo do mundo e do Brasil. Hoje no estado a gente vem também, a cada semana, a cada dia, a gente vê um resultado positivo, né, com relação ao exame. Então, a nossa preocupação é manter os animais em condições de emprego, com saúde, não só aguardando questão, obviamente, a questão de manifestação clínica ela é fundamental, quer dizer, estamos atentos a qualquer tipo de manifestação clínica, mas como no caso do cavalo, né, a doença ocorre nos solípedes ou nos equídeos, né, sendo que no cavalo a doença crônica ou assintomática ela se apresenta, penso eu, de forma mais corriqueira do que nós imaginamos. Ela apresenta o caráter de manifestação clínica mais evidente em moares e na questão do jumento, né, das mulas e jumento. Mas no cavalo existe manifestação clínica, mas também existem animais que apresentam a doença assintomática, mas que não perdem, por isso, a sua capacidade de transmitir a doença para os demais animais, né? Então, eu penso que, como eu disse, não é questão de apresentar sintomatologia clínica, mas nós estamos trabalhando no sentido de trabalhar em termos de rebanho. Tem que ter um controle sorológico do rebanho para que a gente tenha o rebanho livre da doença. Muito bem. Entretanto, como o emprego do cavalo requer a utilização em ambientes diversos, né? Nós estamos empregando os animais dentro das possibilidades em locais onde não ocorra o risco de contato com outros animais. Isso é uma forma de prevenção. Preventiva. Quer dizer, não é questão de aglomeração, simplesmente caracteriza a transmissão, né? A transmissão da doença pode ocorrer num coxo
de alimentação ou de água, onde teve um animal, há semanas atrás, a bactéria ela pode, segundo a literatura, se manter viável até 100 dias em condições de temperatura em água, nos coxos, né? E foi motivo pelo qual, no Nordeste, pela evolução das vaquejadas, a doença explodiu, né, nesses últimos anos, em função justamente desses coxos coletivos de água, de alimentação, mas não só da aglomeração. A aglomeração predispõe ao contato direto, porque a doença também é transmitida pelo aerosol, né? Não só pela questão da ingestão, mas pela inalação também. Então, estamos reduzindo direcionando o emprego dos cavalos para aquelas regiões onde não vão ter contato com outros animais, né? Segunda medida que a gente está adotando é que no regimento, né, no bairro São Cristóvão, assim como na fazenda da Brigada Militar, nós não estamos permitindo a entrada de nenhum animal que seja estranho ao rebanho. Nenhum animal está permitido. Ainda ontem eu fiz uma ordem de serviço no sentido de que se evite a entrada de qualquer equino, né, dentro das instalações da Brigada Militar. Normalmente isso ocorreria em que situação? A entrada de animais estranhos dentro do regimento? Não, eventualmente em alguma situação, por exemplo, a própria questão da chama crioula. Pois é, eu ia perguntar isso. Então quer dizer que nós não teremos a entrada de cavalos estranhos para o acendimento da chama crioula. Isso são coisas que vão ser ainda gerenciadas, né? Eu estou abordando a questão técnica e a gente tem que ter um bom senso e uma harmonia muito grande na questão do encaminhamento da solução, de forma que o aspecto técnico não se sobrepõe ao cultural, mas também não se deixe de ser observado critérios de segurança, em que os aspectos culturais também, a questão cultural também deve entender que algumas medidas devem ser tomadas no sentido de preservar justamente os animais que nós tanto prezamos e gostamos na nossa região e das pessoas com quem lidam com ele. Tem que haver um bom senso no sentido de encaminhar... E esses animais, especialmente, eles têm contato com a população, porque eles fazem o policiamento ostensivo, não é? Sem dúvida. O contato do homem com o cavalo, ele é íntimo, porque o uso do cavalo pressupõe o emprego do homem. Né? Mas só para concluir a minha abordagem, é a questão da participação em eventos, né, de natureza festiva ou de outra natureza. Então, recentemente foi definido, juntamente ao comando da Brigada Militar Regional, do Regimento e nível de Estado, que os cavalos da Brigada Militar, não só os do Regimento, não vão participar dos eventos festivos de 7 e 20 de setembro, por uma questão de segurança, uma questão de prevenção, né? Considerando, como eu disse, que nós temos que manter os animais em condições de emprego imediato na medida da necessidade. Então, basicamente, existem outras medidas internas que eu poderei depois mencionar, tá certo, mas eu não vou me estender. Professor, a gente vai voltar a falar. A Gilda acabou não falando nesse bloco, mas vai falar em seguida. A gente vai a um intervalo rapidinho e já volta. O mormo é uma doença infecto-contagiosa que atinge especialmente equinos e também o ser humano. E este é o tema dessa semana do Estúdio 4. Bom, Gilda, você não falou no primeiro bloco, né? Mas vai ter outros 2 blocos aí para a gente expor bem qual é a situação, o que essa doença em cavalos afeta a realização de eventos, especialmente os tradicionalistas. A gente já teve a informação aí do médico veterinário responsável pelo pelotão hipo da Brigada Militar, que o pelotão não vai participar dos desfiles de 7 de setembro e 20 de setembro, e nenhuma outra atividade. Qual é a repercussão disso, né, nos eventos tradicionalistas? Bom, uma das nossas preocupações é como nós vamos agilizar esse trabalho. Na próxima quinta-feira nós teremos uma reunião, então, com a comissão organizadora, principalmente da cidade de Passo Fundo, para avaliarmos esta possibilidade em até que ponto nós temos a probabilidade de não realização do desfile, que até o momento
as informações que nós temos, né, que nós repassamos para as entidades tradicionalistas, a qual são as responsáveis para a realização do desfile também, que na cidade de Passo Fundo estaria confirmado. Mas nós temos municípios da nossa região que são as prefeituras mais envolvidas e elas estão cancelando. No caso de Ciríaco, nós temos a confirmação ontem que, juntamente com a entidade tradicionalista e a administração municipal, cancelaram a condução da chama crioula, que é sempre acesa numa propriedade, até a ida no CTG, né? Então, está cancelado toda esta festividade. As orientações que nós temos passado, conforme nós tivemos no dia 24 de julho em Porto Alegre, numa reunião com promotores de evento e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, com o próprio secretário Hernani, que naquele momento, né, num total de 523 mil cavalos que tem o Rio Grande do Sul, nós tínhamos até no dia 23 de julho 16 mil cavalos só com o exame. Então, eu não sei se eu estou dando esta informação e depois eu ouvi o doutor Gustavo dizer que tem 6 mil cavalos. A informação que nós tínhamos lá é que eram 16 mil cavalos. Mas nós estávamos numa temporada baixa de eventos. Então, no primeiro momento, quando nós recebemos a informação e a normativa, nós suspendemos os eventos, até porque não daria tempo de realização dos exames. Uma, porque nós não temos como os médicos veterinários, tanto da universidade como o doutor Gustavo falou, nós não temos laboratórios credenciados aqui no Rio Grande do Sul. Outro, o custo, né? Porque elevado esse custo? No primeiro momento, os médicos veterinários começaram com o valor de R$280, né? Porque geralmente os animais eram realizados só exame de anemia, que ela tem uma durabilidade de 6 meses. No primeiro era 2 meses e depois, como o Estado também achou por bem prorrogar o prazo, né, aqui dentro do Estado, foi por 6 meses. Com o exame de anemia e o mormo, os veterinários acharam também um filão de mercado de trabalho. Começaram a cobrar 280. As pessoas ficaram preocupadas, né? Porque de 2 em 2 meses tu gastar 280. Mas nós não achamos que é um gasto, é um benefício, é um investimento que tu faz. Para as pessoas que lidam com os animais, né, porque se ela é transmitível, como os médicos veterinários falaram, então é esta preocupação também, principalmente do tratador do animal, né, que trabalha nas hospedarias e a própria família. Então, toda essa é a nossa preocupação. Tem uma complexidade aí. Primeiro, demora o resultado. Segundo, é mais caro. E aí, nós não temos um tempo hábil para fazer exame. Então, no mês de junho, nós cancelamos todos os eventos tradicionalistas que teria no Estado. Isso foi por orientação da própria direção do movimento. E no mês de julho, então, nós já tínhamos, né, como os médicos veterinários viram, né, começaram a baixar o preço, né, baixar o custo, começaram a ser realizados. Nós realizamos agora aqui na 7ª região, foi o primeiro evento depois da confirmação, no dia 1º e 2 de agosto, e nós já tínhamos em torno de 800 animais só na cidade de Passo Fundo, que estavam participando do evento, todos eles com exame. A inspetoria veterinária, a gente não está jogando a culpa dele, nós estamos compartilhando com o doutor Gustavo ali a fiscalização, porque nós, proprietários de animais, nós promotores de eventos, nós temos que cadastrar o evento. A responsabilidade seria da secretaria ou das inspetorias. A primeira determinação, Gilda, é de que para participar do desfile, especialmente de 20 de setembro, é que todas as cavalarias tenham o exame negativo para o mormo. Exatamente. Essa é a determinação? Tanto é que agora também nós tivemos no Chuí, acendendo a chama crioula, lá estavam as 30 regiões a cavalo, né? A inspetoria de lá fez uma vistoria em todos os animais e identificou eles com uma pulseira. E foi catalogada ou foi identificado o registro de todas as cavalgadas e por todos os municípios onde as 30 regiões participam lá em Porto Alegre. Quantos animais costumam participar do desfile de Passo Fundo? Aqui em Passo Fundo nós tínhamos uma média de 1.000 a 1.200 cavalos. Este ano nós não sabemos se houver o desfile,
nós achamos que em torno de máximo 600, 700 cavalos, até porque nós temos muitos proprietários de animais, que por mais que realizaram os exames todos, eles têm preocupação de como conter a infiltração de animais que poderão não ter realizado os exames. Quantos a Brigada Militar costuma participar, professor? Normalmente o pelotão IPO participa, Quantos né, cavalos com são? 20 homens, 24 homens a cavalo. Então, né, já não teremos mais o pelotão IPO. Nós tivemos, inclusive, há uns anos atrás, a participação de cavalos puxando os potros que nós produzimos, né? A comunidade assistiu isso durante 3 ou 4 anos, né? Vocês se lembram? Que era um momento de mostrar para a comunidade o programa de reprodução equina de reposição. Hoje os cavalos da Brigada, todos eles são frutos de um programa de reprodução que nós desenvolvemos na fazenda de Passo Fundo, que fica próximo ao aeroporto. Aliás, o aeroporto fica dentro da fazenda. Então, a gente tem participado usualmente com o pelotão hipo e com alguns potros. Esse ano, excepcionalmente, nós não vamos participar em função da doença. Doutor Gustavo, como a Inspetoria Veterinária faria a fiscalização desses animais que, porventura, vierem a desfilar no 20 de setembro? Sim, qualquer evento com aglomeração de bovinos ou de equídeos, esses equídeos, eles precisam de um alvará, de uma autorização da Secretaria da Agricultura. É o chamado GTA, não é? O GTA é um documento de trânsito. É um documento de trânsito. Eles precisam de um alvará para promover essa aglomeração. Essa GTA ela é feita de uma origem para um destino, cadastrado previamente no serviço, o que vai nos possibilitar rastreabilidade. No caso de um animal doente, a gente vai poder rastrear de onde ele veio até chegar no início da doença. Mas todos os eventos necessitam de serem cadastrados e aprovados pela Secretaria, emitido uma autorização para o evento. Tem um responsável, o promotor do evento é responsável, ele se compromete a cumprir com todas as exigências sanitárias em vigor, cumprir a legislação sanitária, vai ter um médico veterinário responsável técnico pelo evento. E o que nós buscamos hoje é uma responsabilidade compartilhada. Esses eventos, ainda mais nessa época, eles pipocam em toda a região, todos os municípios chegam a ter mais de um, às vezes, dentro do mesmo município. Então, realmente, nós não temos como alcançar tudo isso aí. Então, a responsabilidade sempre que vai ser do promotor do evento e nós vamos fazer a nossa fiscalização. Porque não é só o desfile, né, Gilda? Nós vamos ter aí os cafés de chaleira, que normalmente se usa... As cavalarias, ela é usada na busca da chama da Brigada Militar, lá do pórtico, né, que nós tínhamos, né, não sei agora ainda. Agora como é que vai ser, se vai entrar ou não? Com o comando, né, que ele também faz parte da comissão organizadora, qual é o procedimento, se vai ser a chama ainda, se nós vamos ainda à busca desta chama com os cavalos ou ela será conduzida de carro. A pé. Né? Ou de carro, né? Porque ela pode ser acesa num lampião e colocada na carroceria de uma caminhoneta, né? E ser transportada até a entidade tradicionalista. Isso não é o problema, né? Então, o problema nós vamos ver como é que vai ser a condução. O que nós temos orientado as entidades e principalmente o benefício que o cavalo ali, que o exame tem, né? Que pode hoje tu realizar o exame, tá aí os profissionais na área que poderão nos contestar, e amanhã o animal estar contaminado, né? Porque ele pode ser incubado, né? Em torno de 60 dias. Ele poderá ficar no animal ainda. Pode nos explicar melhor. Então tem todo esse detalhe que nós não vamos. Hoje nós não temos assim ação concreta. Estamos exigindo o cumprimento da lei. Nós somos o primeiro a cumprir a lei, porque é benefício das pessoas e do animal, né? É uma responsabilidade do promotor do evento, que nós estamos dobrando a fiscalização nossa, com recursos próprios, porque o governo do estado não tem recursos humanos para nos auxiliar. Tanto é este evento que houve no parque, nós somos obrigados, por uma lei, a ter um médico veterinário responsável lá no local do evento para dar uma assessoria no caso de um animal se machucar, né? Foi contratado 2 veterinários para eles fazerem a fiscalização da entrada desses animais para o parque.
A administração fez, inclusive, um descarregador de animais fora do parque para nenhum cavalo entrar sem os devidos exames. Então, nós estamos compartilhando isso, né? Porque nós também não temos recursos. É possível, então, Gilda, pelo que você fala aí, que o evento não se realize em Passo Fundo também, como é exemplo de vários municípios gaúchos que não vão realizar o desfile. Mas até o momento está confirmado. Está confirmado. É possível que... Né, pode ser que, assim, ó, agora estes exames de uma hora para outra também dejam positivo, né? Nós recebemos outra normativa da Secretaria da Agricultura e nós, com certeza, que nós iremos cumprir, porque se realmente esses 11 focos, ou esses 11 animais que estão com positivos aguardando a contraprova, é uma epidemia e o governo do estado vai baixar uma normativa suspendendo tudo. Claro, né? isso Porque muda tudo. Muda tudo, muda os eventos e nós temos ainda a probabilidade do próprio rodeio internacional que vai ocorrer de 2 a 6 de dezembro. Claro. Que é o término da normativa que está em vigor. A normativa foi assinada 2 de junho até 2 de dezembro. Né? Dentro disso aí, toda aglomeração é obrigatória. Estamos aguardando que não seja positivo, né, doutor Gustavo? Professor Luiz Carlos, é possível um animal não ter a doença ou o exame dar negativo e dias após ele estar contaminado? É possível? É possível sim, porque o exame ele se baseia na detecção, um exame sanguíneo se baseia na detecção de anticorpos contra o micro-organismo. Então, entre a infecção e a produção de anticorpos, geralmente leva 10, 15, 20 dias, né? Então, em diversas doenças, o animal pode ter um laudo negativo, mas ele pode já estar contaminado ou se contaminar imediatamente depois. E durante aquele prazo de validade do exame de 60 dias, ele pode vir a disseminar o micro-organismo e contaminar outros animais. Bom, daí o laudo, o exame negativo ter um prazo de validade tão curto de 60 dias. Bom, acho que um dos pontos importantes do nosso debate é como essa contaminação se dá em seres humanos, não é? Mas a gente vai explicar isso no próximo bloco. A gente faz um intervalo e volta na sequência. Estamos recebendo no Estúdio 4 desta semana o professor e médico veterinário Luiz Carlos Kreutz, o chefe da Inspetoria Veterinária de Passo Fundo, Gustavo Brunet Oliveira, a coordenadora da 7ª Região Tradicionalista, Gilda Galeazzi, e também o médico veterinário responsável pelo pelotão IPO da Brigada Militar, Tenente-Coronel João Inácio do Canto. Professor João Inácio, só para complementar a questão da incubação, é isso? É esse o termo da doença? O que o senhor gostaria de colocar? Não, eu queria trazer para o grupo aqui um exemplo que, quando eu soube da discussão, eu fui pesquisar naturalmente mais a fundo a doença. E como nós não temos vivência sobre a questão do controle, né, dessa doença e nem como ela evolui, eu fui buscar exemplos de outros países, né, e verifiquei que, claro, o planeta está dividido em áreas endêmicas e áreas livres, que foram erradicadas, né. A Alemanha é uma área que é considerada livre da doença, há muitos anos não apresenta doença, e agora, em 2009, 2010, aconteceu um episódio de um animal que foi diagnosticado positivo, um animal dentro da Alemanha, que sempre viveu na Alemanha, que nunca saiu da Alemanha e que deu positivo e não se conseguiu descobrir qual foi a origem, a fonte de infecção desse. E ele menciona no trabalho, os autores mencionam que nessas áreas livres, como União Europeia, Estados Unidos, o Reino Unido, Austrália, né? São áreas que são livres da doença e que eventualmente ocorre a comunicação eventualmente de um caso fruto de animais que são importados de áreas endêmicas, né? Eu fui atrás desse caso, que casualmente era do Brasil, né? Uma égua que foi importada de São Paulo e foi questionada a organização, a OIE, sobre a origem e a situação de São Paulo. Na época era área livre, não tinha caso, tinha o resultado do exame negativo. Foi feito o transporte desse animal para o Rio de Janeiro, 2 semanas. Foi feito o transporte de avião até o aeroporto de Frankfurt. Em Frankfurt foi feita a inspeção desse animal, não apresentou sintomas nenhum. E quando chegou na hotelaria, ou no destino final,
ela permaneceu em observação e passado 2 semanas, né, eu tenho trabalho, inclusive, né, para quem quiser olhar, passado 2 semanas o animal começou a apresentar sintomas respiratórios. Como o país da Alemanha é livre do mormo, não foi suspeitado da doença, né, em momento algum, até que se chegou à verificação de que o animal realmente estava apresentando um caso clínico de mormo, na forma respiratória, e depois apresentou lesões cutâneas também, e que eles mencionam que justamente a inexperiência que se tem por não conviver com a doença é um dos fatores que favorece, não que isso tenha ocorrido lá. Lá eles conseguiram controlar e foi resolvido o problema. Mas no nosso caso, a inexperiência que nós temos com essa doença proporciona muitas vezes o tempo necessário para que ela venha a evoluir, né? Nem sempre com manifestação clínica. Que é o caso que eu acho que está acontecendo aqui, não é? Nós, na questão dos laboratórios, não é, professor? A gente tem laboratórios só em São Paulo, poderíamos ter aqui no sul do país, em Passo Fundo também, não é? Certamente, nós temos dentro da universidade um laboratório credenciado para diagnóstico de anemia infecciosa equina, trabalha de acordo com as normas da ISO, do Ministério, e tem toda a capacidade de fazer diagnóstico. O que hoje nos impede de fazer o diagnóstico é exatamente uma burocracia que existe no serviço do Ministério da Agricultura em relação ao credenciamento, né? Hoje só tem 2 laboratórios no Brasil que fazem o credenciamento de técnicos para fazer o diagnóstico. Eles sequer fazem o treinamento, né? O antígeno, os produtos que nós precisamos usar para fazer esse diagnóstico ainda são importados. Nós vamos ter que fazer importação direta ou da Alemanha ou dos Estados Unidos. Não existe, hoje no Brasil o Ministério ele só autoriza, então também existe uma dificuldade bastante grande. O treinamento, quem é que vai dar o treinamento para as pessoas fazer o diagnóstico? Conforme eu havia dito, é um teste... Ele não é dos mais precisos que existe. A fixação do complemento é um teste arcaico, na realidade, né? Existem testes mais modernos que estão sendo testados, mas não tem quem faça esse treinamento. Então, existe uma grande dificuldade em alguém que tem um laboratório ir lá fazer esse treinamento, fazer esses testes para se credenciar. Nós, dentro da instituição, felizmente, nós conhecemos esse teste, nós podemos fazer isso facilmente, mas ainda nós travamos uma burocracia em tomar as decisões. Falta e dizer credenciamento. Assim, vamos colocar esse diagnóstico, nós dependemos da instituição também, que nos apoia, para fazer o credenciamento junto ao Ministério e fazer o diagnóstico. Professor Luiz Carlos, muito importante agora a questão da zoonose, não é? Como é que o ser humano pode se contaminar com essa doença? Olha, o ser humano normalmente se contamina em contato com o equino infectado ou então em contato com secreções oriundas do equino infectado. Isso pode vir através de pequenas lesões, que a gente chama de escoriações ou soluções de continuidade na pele, por onde a bactéria pode penetrar, ou então através da ingestão, normalmente, da bactéria pelas mãos, né, ou por alguma coisa contaminada com a bactéria, e qual é o ou sintoma ainda na pelo pessoa? ar. Sintomas da mesma forma, sintomatologia respiratória, né, com lesões pulmonares. E a gravidade? Normalmente fatal. É bastante resistente a diversos tipos de antibióticos. Aí é que reside todo o problema dessa doença. Até hoje, por exemplo, no contexto epidemiológico que nós vivemos, quando que um médico vai suspeitar de que o paciente dele está com mormo? Perguntei isso para o doutor João Inácio ontem, não é? Os nossos médicos da rede pública ou particular está preparado para identificar a doença? Nós percebemos, assim como eu trabalho com doenças infecto-contagiosas, nós percebemos que há uma certa demora, muitas vezes, em médicos humanos, no caso, né, fazer o diagnóstico de determinadas doenças animais que ocorrem em veterinários. Há uma certa demora. Tanto é que grande parte desses veterinários acabam vindo para mim para fazer uma consulta e dizer assim, professor, eu estou me tratando, não estou conseguindo. Eles, olha, eu acho que é isso que tu vai e fala para o teu médico, né? Então, assim, isso é uma falha no processo também de formação na questão da saúde pública, né? Hoje nós vivemos um momento bastante importante onde grande parte das doenças infecto-contagiosas de pessoas são oriundas de animais ou produtos derivados de origem animal e talvez a formação do médico, ela não tem sido voltado especificamente para essa área. É uma falha no processo de formação, é uma crítica construtiva no caso, né? E obviamente que nos casos de mormo eu ficaria bastante preocupado se um paciente visse apresentar sinais clínicos até se chegar ao diagnóstico. Doutor Gustavo, nós temos um caso confirmado e alguns que precisam da contraprova. Pode parecer que um caso não seja muito importante, mas não, é bem importante
principalmente o trabalho da fiscalização, é fundamental nesse momento. Sim, esse caso é muito importante, é emblemático devido à situação da nossa fronteira toda com Santa Catarina. Inicialmente, quando a doença surgiu em Santa Catarina, chegou a sair uma portaria que previa, embora o animal retornasse de Santa Catarina com exame negativo de mormo, uma quarentena e um novo exame deveria ser feito. Aí não deu tempo, apareceu esse caso aqui, essa portaria perdeu a validade. Então, esses casos aí estão aguardando confirmação. Hoje é um caso, nós tomamos todas as medidas de defesa sanitária pertinentes ao caso. Nós fazemos defesa sanitária animal no sentido de evitar que uma doença que não exista dentro do estado, aqui na nossa região, no nosso local, que ela entre e, no caso de entrar, tomar as medidas para que não se esparra. Quais são as regras? O que a fiscalização determina no caso de animais que vêm de outros estados? Qual é o procedimento? A base do nosso trabalho são os cadastros desses animais. Todos os animais que possuem bovinos e equinos, né, devem ser cadastrados na inspetoria veterinária, informando a faixa etária, com todos os seus dados. Lá nós mantemos uma base cadastral e a movimentação desses animais todos tem que passar pela inspetoria veterinária, através da guia de trânsito animal, que é o único documento que é permitido para o trânsito do animal. Ele é um atestado sanitário, um atestado de saúde, e ele contempla todos os exames exigidos para cada espécie animal. No caso dos equinos, ele vai ter o exame de anemia infecciosa. Hoje está sendo exigido o mormo, para aglomerações, a gripe equina. Então, esse documento é o que vai permitir o trânsito desses animais e a gente vai poder rastrear todo esse trânsito. A inspeção consegue fazer esse controle 100%? Consegue, dos animais cadastrados, sim. As barreiras de trânsito, quem quer burlar qualquer fiscalização, é claro que vai conseguir. Então, por isso que nós hoje, já falei no bloco anterior, nós falamos com a dona Gilda dessa responsabilidade compartilhada. Nós tivemos um belo exemplo aqui, foi no último rodeio que teve aqui, que foi um autocontrole do promotor do evento. Eles recolheram as guias de trânsito, exigiram 100% de GTA, né, que é essa guia de trânsito animal, que ela tem todos os exames. Então, dessa maneira, eu acho que esse episódio de mormo vai servir para nós estar nos aproximando, dona Gilda, para a gente estreitar essa forma de funcionamento. As pessoas vão se dar conta que pessoas que têm cavalos valiosíssimos, né, que valem muito dinheiro e são muito habilidosos nas práticas lá, e que eles levam lá e pode estar convivendo com um animal que não tem exame, pode estar doente. Gilda, está consciente do perigo dessa doença? Com certeza. E as orientações também que nós estamos passando, mesmo que sejam em treinos que eles fazem, né, que o promotor, dono da cancha dessa de treino, ele também que ajude a fiscalizar. E que os cavalos não bebam no mesmo coxo, não comam no mesmo coxo, né? Uma série de detalhes que nos parques de rodeio nós não temos esta condição de fazer um coxo para cada animal. Mas geralmente os mais zelosos e os que lidam com o seu animal, eles já levam o coxo da alimentação, o coxo da água, né? Aqueles cuidados que eles têm no dia a dia, eles também possam reproduzir quando houver aglomeração, porque vai trazer benefício. Hoje um animal aí não custa menos de que 10 mil reais, né? E ele serve hoje como trabalho, né? Como trabalho na lida de campo, mas também como lazer no momento do tiro de laço. E nas cavalgadas também é a mesma preocupação. E daí nos perguntam, a guia de trânsito para andar a pé precisa? Precisa. Ela é obrigatória, porque vai atestar também que os animais que estão andando a pé, eles também estão legalizados. E a nossa preocupação, e agora eu deixo essa colocação para o doutor Gustavo, como nós vamos ter que agir, a própria inspetoria veterinária está agindo com os animais, principalmente esses que vivem no dia a dia na cidade, que não têm condições nem sanitária, que dirá financeira para realizar toda esta organização dos exames. Eu tenho 20 segundos aqui. Poderia dar um conselho, então, para a população de modo geral, professor? Olha, de forma geral, para todos os veterinários,
é uma questão de conscientização, é uma questão de saúde pública. Você está sendo responsável pela saúde de um equino e pela saúde da população. Então tem que fazer as coisas de acordo com a legislação. Faça os exames, pense na saúde das pessoas em primeiro lugar. Tá certo. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. O Estúdio 4 desta semana agradece a sua companhia. Lembrando que na próxima semana estaremos aqui novamente tratando de um tema de seu interesse. Até lá.